Bom dia a todos, eu sou o Dr. Antônio Cardoso Pinto, do Departamento de Morfologia. Falaremos hoje, dando continuidade ao nosso curso do Sistema Cardiovascular, de vasos da cavidade pélvica e do membro inferior. Lembrando que temos a aorta descendente na sua porção torácica, após passar pelo hiato aórtico, a aorta abdominal, quando chega na altura de L4, ela vai se dividir em artéria ilíaca comum direita e artéria ilíaca comum esquerda. Tá? De ambos os lados, a artéria ilíaca comum, na altura de L5, ela se divide em artéria ilíaca externa direito e artéria ilíaca interna direito. A artéria ilíaca interna, tá certo? Ela vai ser responsável por irrigar os órgãos e a cavidade pélvica. Enquanto que a artéria ilíaca externa, ela vai continuar após emitir seus ramos dentro da cavidade pélvica para a parede abdominal, tá certo? E após passar o ligamento inguinal, passa a se chamar artéria femoral. A artéria femoral, quando passa o hiato adutor, passa a se chamar artéria poplítea. A artéria poplítea vai se dividir em artéria tibial anterior e artéria tibial posterior, sendo que a artéria tibial anterior ela vai perfurar a membrana interóssea, tá certo? E vai descer pela face anterior da perna. Quando a artéria tibial anterior cruza o retináculo, ela passa a se chamar artéria dorsal do pé. A artéria dorsal do pé dará a artéria arqueada, que dará as artérias metatarsais dorsais, e dessas sairão as artérias digitais dorsais. Tá? A artéria tibial posterior, ela emite a artéria fibular, ela desce pela face posterior da perna e se divide em artéria plantar lateral e plantar medial. Um ramo da artéria dorsal, que é a artéria plantar profunda, vai se unir com o ramo terminal da artéria plantar lateral e vai formar o arco plantar profundo. Isso é um resumo dos vasos que nós veremos nesta exposição. Então, como foi dito, aqui a gente tem a aorta abdominal. A aorta abdominal, quando chega na altura de L4, está se dividindo em duas artérias ilíacas. Tá? Artéria ilíaca comum direita, artéria ilíaca comum esquerda. Na altura de L5, a gente tem a divisão em artéria ilíaca externa, que vai emitir dois ramos para a parede abdominal, e depois vai passar o ligamento inguinal, vai passar a se chamar artéria femoral. E a artéria ilíaca interna, aqui representada, que vai ser responsável por irrigar os órgãos da cavidade pélvica e vai irrigar também a parede da cavidade pélvica. Vamos falar inicialmente da artéria ilíaca interna. A artéria ilíaca interna, do ponto de vista didático, a gente pode dividi-la em duas divisões. Uma divisão posterior, aqui representada, que vai emitir, ramos parietais. Ela vai emitir um ramo que sobe em direção à região lombar, que a gente chama de artéria ilio-lombar. Vai emitir o seu maior ramo, que está posicionado aqui entre duas estruturas que vocês aprenderão no curso do sistema nervoso periférico, que é o tronco lombo sacral e a raiz plexual S1, passando aqui no meio a artéria glútea superior. E por fim, acompanhando as raízes plexuais, nós temos as artérias sacrais laterais. Então, divisão posterior, nós temos três ramos parietais. Divisão anterior. A divisão anterior,
ela vai ser responsável por emitir ramos, que são ramos parietais e ramos viscerais. Então, o primeiro ramo que a gente tem aqui representado, ó, essa artéria que está aqui, é a artéria umbilical. A artéria umbilical é uma artéria importante na vida intrauterina, ela vai levar o sangue venoso para que ele possa ser oxigenado na placenta e, após o nascimento, a sua porção terminal ela vai se obliterar, formando um ligamento. Tá? Ela vai permanecer no indivíduo adulto, pérvia, única e exclusivamente até a emissão desse ramo que está aqui, que é a artéria vesical superior. Tá? Outros dois ramos parietais que nós temos é a artéria glútea inferior, que está aqui representada, olha, aqui saindo da divisão posterior à glútea superior, e aqui, ó, indo também em direção à região posterior da cavidade pélvica, a glútea inferior. E saindo de um mesmo tronco da glútea superior, a gente vai ter essa outra artéria que está aqui, que é a artéria pudenda interna. O tronco é único, mas ele se divide. A artéria pudenda interna, ela tem três ramos importantes, que é a retal inferior que vai se anastomosar com outras duas retais, a retal superior, que sai da mesentérica inferior, e a retal média, que eu falarei daqui a pouquinho, que é um ramo direto da divisão anterior da artéria ilíaca interna. Ela dará ramos perineais aqui representados, e ela vai se terminar com uma artéria dorsal do pênis ou artéria dorsal do clítoris. Uma outra artéria facilmente identificada, tá certo? Que está aqui, é uma artéria que vai em direção ao forame obturatório, que está aqui representada, que é a artéria obturatória. A artéria obturatória, em 1/3 dos indivíduos, ela pode sair da artéria ilíaca externa. Depois nós vamos ter três ramos que nós chamamos de ramos viscerais. Na mulher, a gente tem a artéria uterina, que está aqui representada, ó, a artéria uterina que vem para cá, irrigando o útero. É importante lembrar que a artéria uterina ela está dando aqui a artéria vaginal, e essas duas artérias, elas envolvem o ureter que nem uma pinça. Por isso não é infrequente em cirurgias de histerectomia, em cirurgias de retirada do útero, quando da ligadura da artéria uterina, que ocorra uma iatrogenia com uma ligadura do ureter. A artéria retal média, que está aqui representada, tá certo? Como eu falei, que vai se anastomosar com a retal inferior, que é ramo da pudenda, e com a retal superior, que é ramo da mesentérica inferior. E a artéria vesical inferior. A artéria vesical inferior, ela pode sair diretamente da divisão anterior da artéria ilíaca interna, porém, mais frequentemente na mulher, ela sai da artéria uterina, e no homem, ela sai da artéria retal média. Tá? A artéria vesical inferior, ela vai ser responsável por emitir as artérias prostáticas que irrigarão a próstata no homem. Então aqui a gente tem uma outra visão, então, a aorta abdominal ilíaca interna, artéria ilíaca comum, desculpa, aqui se dividindo em artéria ilíaca externa e artéria ilíaca interna. A artéria ilíaca interna, aqui a sua divisão posterior, aqui a gente consegue ver muito bem a glútea superior, aqui a gente tem a divisão anterior. A divisão anterior dando aqui a glútea inferior, dando aqui a pudenda com o seu ramo retal inferior. Ramos perineais, e aqui dando a artéria dorsal do pênis, tá certo? Aqui a gente tem a artéria umbilical, a artéria umbilical continuando-se pérvia até emitir a vesical superior, e aqui a gente tem a artéria retal média.
Temos aqui a artéria ilíaca externa. A artéria ilíaca externa ela vai em direção ao membro inferior e ela mudará de nome quando ela passa embaixo do ligamento inguinal, passará a se chamar artéria femoral. A artéria ilíaca externa ela dá 2 ramos, tá certo? Na cavidade pélvica. O primeiro ramo, que está aqui representado, que sobe posterior ao reto do abdômen, que é a artéria epigástrica inferior, que vai se anastomosar com a epigástrica superior, que é o ramo terminal da artéria torácica interna, que também está descendo, tá certo? Pela face posterior do músculo reto do abdômen. E aqui a gente tem a artéria circunflexa ilíaca profunda. Essa artéria ela corre posterior ao ligamento inguinal. Lembrando, já falamos anteriormente, que em 1/3 dos indivíduos a artéria obturatória pode sair diretamente da artéria ilíaca interna e indo aqui em direção ao forame obturatório ou obturador.